Pessoal, vamos falar sobre o helenismo. Alexandre reuniu a cultura da Grécia com a dos povos que conquistou. Eu já comentei isso. Fazendo com que a cultura de cada povo fosse respeitada. E aí, com o passar do tempo, houve uma fusão dessas diferentes culturas. E assim surgiu o helenismo. Esse termo teve origem na palavra Elade, terra dos helenos, como era chamado a região onde viviam os gregos. Após a morte do Alexandre, Ptolomeu, general a quem coube o Egito e seus descendentes, transformaram a cidade de Alexandria em um grande centro cultural, reunindo a cultura grega e a oriental. A presença de cientistas e pensadores de diferentes lugares e a organização de uma biblioteca impulsionaram as pesquisas de diversas áreas, como a matemática, a geografia, a astronomia, a filosofia e a medicina. A Biblioteca de Alexandria e seu museu se tornaram sob os reinos dos Ptolomeus o maior polo de conhecimento e o mais completo acervo de obras da antiguidade. Olha que naquela época fazer um trabalho como esse era um trabalho muito importante, era um trabalho de estudo. Várias pessoas, vários estudiosos iam até essa biblioteca para eles poderem ter mais conhecimento. E a medicina também avançar nesse período, assim como a astronomia. Cientistas e pensadores de todos os países ficavam hospedados no museu e tinha à disposição um material científico e bibliográfico excepcional para o seu tempo. O museu foi depois acrescentado à biblioteca, cujo primeiro núcleo se foi formado pelas obras de propriedade de Aristóteles e que depois se tornou riquíssima, até compreender 700 mil volumes. Olha que loucura. Aqui, olha, na página 25 tem uma pesquisa. Essa pesquisa é sobre a história da Biblioteca de Alexandria. Ela é repleta de mistérios e tragédias. Seria legal se vocês entrassem no site e pesquisassem, até para conhecimento. Depois faça um pequeno resumo e deixe no caderno, porque aí a gente vai poder estar corrigindo quando a gente está voltando. Várias atividades que vocês fizeram em casa, vão fazendo no caderno, organize o caderno de história e vão colocando lá pesquisa, página tal, capítulo tal, para vocês depois terem essas lições bem organizadas, ok? Na página 26, a gente vai estar falando mais sobre a biblioteca e vamos estar falando sobre pensadores também, ok? A biblioteca foi o lugar mais famoso de Alexandria, mas a cidade tinha outros espaços importantes, como zoológico, museu, jardim botânico. Além disso, sábios helenísticos de diferentes partes do Império Macedônico moravam em Alexandria, ou eram herdeiros de efervescência cultural que existia lá. Quer dizer, os interessados nisso, muitos moravam próximos, e aí ficava mais fácil eles pesquisarem. Alguns deles eram matemáticos, como Euclides, Arquimedes de Siracusa e Apolônio. Astrônomos como Aristarco de Samos, Hiparco e Ptolomeu. Geógrafos como Eratóstenes, médicos como Galeno, filósofos como Plutarco e poetas como Calimaco, que também era bibliotecário, e Teócrito. Poetas como o Calimaco e o Teócrito era muito importante naquele período. Essas pessoas, elas se dedicavam ao estudo de ciências diversas e chegaram a várias conclusões teóricas. Algumas são válidas até a atualidade, outras foram superadas por novas descobertas. Quer dizer, as descobertas científicas, nós sabemos que com o passar do tempo, a tecnologia e tudo, ela só foi melhorando.
E mesmo assim, até hoje nós não sabemos de tudo. Tanto é que está aí um vírus todo misterioso, que está tomando conta de tudo e está deixando a gente sem poder sair de casa. Então, a medicina ainda tem muito a se descobrir. Mas de lá para cá já foi um passo gigantesco. Além dos outros conhecimentos também, que muito deles a gente pega daquele período e a gente faz comparações com a atualidade e a gente vê que para um período onde eles não tinham tecnologia, eles eram excelentes, eram exímios esses estudiosos. A seguir, conheça alguns desses estudiosos. Aqui, olha, nós temos Euclides, nós temos Arquimedes, nós temos Aristarco, temos Erastótenes, temos Ptolomeu, e temos Teócrito. Então, eu gostaria que vocês dessem uma lida nesses estudiosos, para que vocês se aprofundassem um pouquinho mais sobre eles. É bem interessante o que eles deixam para gente, ok? Aqui nós temos Organizando a História. No quadro a seguir, você encontra informações relativas ao pensamento de alguns sábios helenísticos que viveram em Alexandria ou foram influenciados pelas ideias lá surgidas. Algumas destas foram contestadas e superadas anos mais tarde. Outras são válidas até a atualidade. Depois de ler essas informações, organize-se na tabela que aparece após o quadro. Então, estabeleci as bases da geometria. A circunferência da Terra mede 39.690 quilômetros. A Terra gira em torno do Sol e de si mesma, enquanto a Lua gira em torno da Terra. Nós já sabemos que isso, né, já tem contestações. A Terra está no centro do universo e todos os demais astros giram em torno dela. Quer dizer, a Terra está no centro e os astros giram em torno dela. Nós sabemos que não é verdade. Os corpos perdem peso ao serem submersos em água. Fundei uma escola de matemática em Alexandria. As ideias de matemático e ideias de astrônomos e de geógrafo. Aqui nós temos a nossa tabela. Então, Arquimedes, os corpos perdem peso ao serem submersos em água. Euclides, ele já falava, fundei uma escola de matemática em Alexandria. E no quadro abaixo, estabeleci as bases da geometria. Ptolomeu, a Terra está no centro do universo e todos os demais astros giram em torno dela. Ele já falava isso naquele período. Eratóstenes, a circunferência da Terra mede 39.690 quilômetros. Aristarco, a Terra gira em torno do Sol e de si mesma, enquanto a Lua gira em torno da Terra. Então, é muito interessante que algumas coisas, a Terra gira em torno do Sol e de si mesma, é verdade, enquanto a Lua gira em torno da Terra. Então, nessa atividade aqui, aí a gente já corrigiu, já interagiu juntos. Quer dizer, fica mais fácil, dê uma paradinha no vídeo, volta para vocês fazerem e já deixar pronta, ok? Na página 29, nós vamos falar um pouquinho das heranças do helenismo. As ideias dos filósofos, cientistas, geógrafos, matemáticos e sábios helenísticos de outras áreas foram fundamentais para a construção do conhecimento sobre o mundo que temos hoje. Contudo, talvez a herança mais importante do helenismo seja a situação que possibilitou toda essa produção, a troca de ideias e o aprofundamento de conhecimentos que o caracterizava, resultante do contato entre pessoas vindas de diferentes partes do mundo. Por quê? Porque, olha, quando a gente interage com pessoas que vieram de outro país ou de outro estado, nós estamos em constante aprendizado. Por quê? Porque nós temos o aprendizado que é aquele cultural de trocas de experiência. Quando alguém vem do Nordeste e fala, o vocabulário é diferente, muitas palavras que têm um significado para a gente têm um outro significado para ele. A cultura
poesias de formas diferentes. Do Nordeste eles usam o cordel, aqui em São Paulo já é a poesia, aquela coisa melosa, a poesia mais elaborada, é uma poesia não de vivência como a do cordel, é uma poesia mais elaborada, tirada do fruto muitas vezes da imaginação ou de alguma coisa que aconteceu com aquela pessoa e ela consegue transferir isso para a poesia. Mas não é só isso, no teatro, em todo tipo de arte, sempre tem uma diferença de outros estados para cá. Agora, se você pegar de outros países, então a cultura é completamente diferente. Muitas pessoas que vêm de outros países, a troca cultural ela é, é muito instrutiva para nós. Por exemplo, uma pessoa que vem da África, os costumes, a comida, a maneira de se vestir, tudo isso é muito diferente com o nosso dia a dia. Então, vale a pena, muitas vezes, a gente trocar ideias com pessoas de culturas diferentes, porque isso é um aprendizado que muitas vezes não está no livro. Ele está onde? Ele está na troca de informações, na convivência com as pessoas, e aí você vai ter um acervo cultural muito melhor, porque você não vai estar lendo nada, você vai estar trocando ideia com essas pessoas, e isso é muito importante para todos nós. A cultura trocada ela é mais fácil de ser assimilada também, ok? Então, se vocês tiverem oportunidade, às vezes a avó ou um tio que mora em outra região que não seja a nossa, pode nos trazer informações muito válidas. Converse com eles, é muito legal essa troca de informação e interação também cultural. Pessoas que tinham sido formadas intelectualmente na Grécia, na Pérsia e no Egito, ou na Índia, trocavam informações e construíam juntas novos conhecimentos em Alexandria, ou nas demais cidades fundadas por Alexandre. Esse é um ensinamento que não podemos esquecer. Nos dias atuais, de alguma maneira, isso se aproxima muito da realidade atual, em que se troca de saberes entre pessoas de diferentes países e acontece por meio das universidades, da internet e dos livros. Hoje ainda a gente tem a colaboração da internet e dos intercâmbios, que também é uma troca. Muitos do Brasil vai para os Estados Unidos, Canadá, França, Itália e assim por diante, e muitos de lá vêm para cá. E essa troca é muito construtiva para cada pessoa, e não só para ela, porque ao mesmo tempo que ela está assimilando a cultura do outro, ela também vai estar passando para amigos, famílias e assim por diante. Esse daqui, Interpretando Documentos, olha, eu quero que vocês leiam, façam ele, para que na próxima aula nós possamos estar corrigindo também. Então, são 2 exercícios que a gente vai ter que corrigir, ok? E se vocês tiverem alguma dúvida, manda lá nas dúvidas na nossa plataforma, porque fica mais fácil de eu estar respondendo para vocês, ok? Tchau, fiquem com Deus, boa aula. Se não entendeu, volta o vídeo, porque a vantagem do vídeo é essa, que nós podemos voltar ele várias vezes e poder, alguma dúvida que ficou, mesmo voltando, não conseguiu, manda para mim, ok? Tchau, fiquem com Deus, fiquem em casa, beijo!